Daqui a pouco nós vamos então trazer essas informações aqui com o Gomes de Oliveira e o Galego. Olha, eu vou falar com o Délio Rocha. O Délio está em Brasília e tem informações para nós a respeito do caso Aécio Neves, que foi julgado ontem pelo Senado Federal, aquela polêmica que envolveu o STF. O Supremo queria afastar Aécio, afastou o Aécio e agora o Senado o trouxe de volta com apreciação de 44 dos seus colegas senadores. Délio Rocha, boa tarde para você. Boa tarde, Joelcio. Boa tarde a todos no Piauí. Pois é, o nome do senador Aécio Neves já voltou ao site do Senado Federal. Isso depois da votação de ontem, que levou mais de 3 horas, e quando o senador Tucano conseguiu 93% dos votos na casa. Isso, então, derrubou aquelas medidas do Supremo Tribunal Federal que afastavam o senador Aécio Neves do mandato dele aqui no Congresso Nacional. Agora ele pode voltar normalmente a exercer o seu trabalho legislativo na casa. E outra questão que está ganhando aqui fôlego no Congresso Nacional, Joelson, é a questão da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, que está sendo analisada nesse momento pela Comissão de Constituição e Justiça. Ontem foram muitas discussões na comissão, 45 parlamentares usaram a palavra para falar sobre o caso, 35 deles contra o presidente Michel Temer e outros 12, foram 47 parlamentares que falaram ontem na casa, 35 contra o presidente Michel Temer e 12 a favor do presidente. E essa discussão deve se estender pelo dia de hoje. Quem tem mais informações sobre ela é o deputado Maia Filho, do PP do Piauí, que está comigo agora. Boa tarde, deputado. Essa votação na Comissão de Constituição e Justiça sobre a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, ela deve ser encerrada hoje? Boa tarde, Délio Rocha. Boa tarde, Joelcio. A todos aí do Piauí que nos assistem através da Cidade Verde. A previsão é de se encerrar hoje as discussões e também a votação. E para plenário, próxima semana, quando definitivamente se vota pela aceitação ou não da segunda denúncia feita pelo procurador Janot ao presidente Michel Temer. Deputado, eu queria tocar em outro assunto. Joelson, olha, tem uma novidade sobre aquela questão da Zona Franca do semiárido nordestino. Pois é, o deputado participou de algumas reuniões e tem aí informações de que essa Zona Franca, ela pode sair do papel, ela pode entrar na pauta do Congresso Nacional, mais especificamente na Câmara dos Deputados. O que tem de novidade, deputado? Ela já está preparada para ser votada. Só depende aqui da casa. É uma zona franca do semiárido, ela é necessária, porque ela vai gerar desenvolvimento, fomentar a economia, criar indústrias, porque a zona franca é uma zona de livre comércio em que há a isenção de impostos. E com isso as indústrias vão se instalar numa região que efetivamente é uma das regiões que tem uma das maiores desigualdades no Brasil e que já foi assim aprovada em todas as comissões. A sede dela é a cidade de Cajazeiras, na Paraíba, com um raio de 100 quilômetros, atendendo alguns estados nordestinos como Ceará, Pernambuco, atende também ao norte de Minas. São 93 municípios e atendendo a cidade de Picos, que é uma cidade que tem todo um potencial para se formar um polo industrial. É o segundo maior entroncamento rodoviário nordestino, perdendo apenas para a Feira de Santana. Então só precisa realmente que o presidente marque o compromisso que ele fez aqui com a bancada. Nós ontem tivemos, na oportunidade do aniversário do Piauí, um apelo que fizemos a toda a bancada, ao governador, agradecer a solidariedade do deputado Júlio César, que tem nos ajudado. Vamos encontrar mais tarde com o presidente do nosso partido, o senador Ciro Nogueira,
do qual também vai fazer esse pedido, porque vai ser votado na Câmara e ser votado no Senado, e certamente o Piauí, que tem grandes potenciais naturais para desenvolver, como a questão da energia solar, energia eólica, questão da agricultura no sul do nosso estado, a questão mineral, mas pode crescer também o seu setor terciário através das indústrias, e a Zona Franca será com certeza um grande incentivo. Joelson, essa Zona Franca, então, do semiárido nordestino, existe a possibilidade de entrar na pauta até na próxima terça-feira, mas agora eu queria perguntar para o deputado sobre as eleições no Piauí. O seu partido já tem uma vaga garantida, que seria a de senador, né, na chapa governista de Wellington Dias, mas parece que o PP também está brigando por uma outra vaga, deputado. O nosso partido é o partido que tem mais prefeitos no estado do Piauí. O partido cresceu muito em Brasília e cresceu muito também no Piauí. O PP, ele é o partido que tem mostrado resultados. Modéstia à parte, os nossos parlamentares aqui, a deputada Iracema, o senador Ciro, eu também participando, o senador Ciro talvez tenha sido um dos políticos que mais tenha conseguido angariar recursos para o estado do Piauí. Os prefeitos do Piauí todos são testemunhas disso. Nosso partido, ele é coeso, ele está unido. Apesar da dificuldade política que eventualmente poderia existir pelo governador do Piauí ser do PT e politicamente não haver uma interação com o poder central, fazer aqui o PT oposição, o senador Ciro tem sabido fazer essa ponte para que investimentos no Piauí continuem acontecendo, para que a briga política não interfira na questão administrativa. Pelo porte do governador de ser estadista e pela forma que nós aqui conduzimos, a gente acredita que isso tem rendido frutos. E efetivamente a gente entende que do nosso tamanho, da nossa participação, da nossa liderança, que podemos certamente, dentro de uma chapa majoritária, indicar, como já existe atualmente, já existe um senador, já existe a vice-governadora do nosso partido, nós entendemos que perfeitamente isso possa ser mantido em uma aliança futura. Agora, certamente essas questões políticas, elas vão ser entendidas com demais partidos na formatação que será acontecida em 2018. Mas, no meu ponto de vista, o nosso partido, ele tem tamanho e tem força para pleitear um espaço maior na coligação aí no estado do Piauí, conduzido pelo nosso presidente Júlio Arcoverde. Deputado, o Joelson Giordani tem uma pergunta do estúdio. Tá. Deputado Maia Filho, boa tarde, obrigado por atender a nós. O governador Wellington Dias disse que os secretários, a secretária Regiane Dio e o secretário de Segurança Fábio Abreu estarão liberados para ir ao Congresso para garantir emendas de bancada, depois retornam para Teresina. O deputado Fábio Abreu manifestou o interesse de continuar e votar na sessão que aprecia o julgamento, aprecia o caso do presidente Michel Temer. O senhor é membro da Comissão de Constituição e Justiça, que fez a primeira apreciação. Existe a expectativa de que o senhor não participe, portanto, por ser suplente, dessa votação em plenário? Isso aí vai depender da decisão do secretário. Ele, sendo exonerado, ele só aceita uma nova nomeação do governador se ele quiser. Ele não tem obrigação de ser secretário de segurança. Ele é convidado pelo governador. Se ele resolver permanecer aqui em Brasília como deputado federal, isso é uma prerrogativa do deputado Fábio Abreu. E nesse caso, eu sairia do mandato. Agora, se houver o entendimento dele com o governador de ficar até a votação da denúncia, também é uma questão política. É uma secretaria que ele vem fazendo trabalho e é uma secretaria sempre muito conflituosa, porque a questão da segurança é uma questão problemática, não só no Piauí, mas no Brasil inteiro. A gente percebe que está tendo uma ebulição na questão da segurança. Agora, isso é um acordo político no qual
nós não participamos, nem tomamos conhecimento, e eu fui eleito... O senhor não chega a conversar com o secretário sobre isso em nenhuma oportunidade? Não, ainda não tratamos desse assunto, e eu fui eleito suplente para exatamente isso. Na possibilidade de alguém se licenciar, a gente assume aqui a vaga, trazendo as nossas convicções, trazendo para cá o nosso trabalho. E, efetivamente, se houver esse desejo do secretário em permanecer de Brasília, vai ser uma questão muito pessoal do secretário e o entendimento político que ele deve ter com o governador, já que ele faz parte da gestão do governo estadual numa das pastas mais importantes, não desmerecendo as outras, mas educação, saúde e segurança são os pilares, certamente, de uma gestão tanto nacional, municipal e estadual. Deputado Maia Filho. Tá bom, deputado Maia Filho, obrigado. Sim, Joelson. Só mais uma questão, Délio. Pode falar, Joelson. O secretário Fábio Abreu disse que vai votar contra o presidente Michel Temer. O senhor deve votar a favor do presidente Michel Temer, obedecendo até uma orientação do seu partido, o PP? Se tiver oportunidade. Olha, as pessoas têm que entender o que acontece. Se essa denúncia for aceita, vai para o Supremo. O Supremo vai decidir se aceita ou não a denúncia. A gente já sabia que ia ter uma denúncia, depois ia ter outra, ou provavelmente uma terceira, de uma situação que já está conflituosa lá com a Procuradoria-Geral da República. Então, se aqui a Câmara aceitar a denúncia, que eu acho que a nossa Constituição é falha, que nem precisava disso, quem deveria dizer que aceita ou não a denúncia seria o Supremo, e o presidente poderia responder a denúncia, e se for culpado, afastado, se for inocentado, não ser afastado no próprio mandato, mas tudo bem. O que vai acontecer? Vai para o Supremo decide se aceita ou não. Se o Supremo aceitar, vai se passar 6 meses de mandato suspenso. Depois de 6 meses, o presidente Michel Temer volta, certo? E se o Michel Temer conseguir ser julgado dentro desses 6 meses, que é algo muito difícil dentro do que funciona a justiça brasileira, nós vamos ter uma eleição indireta aqui daqui a 6 meses. Então, a gente imagina que consequências, a descontinuidade de uma mudança de governo agora, do retorno do Michel Temer daqui a 6 meses, ou de uma eleição indireta, a gente sabendo como é que as coisas funcionam aqui em Brasília. Então, a decisão então vai ser política? É uma decisão que realmente traria uma situação complicada para o Brasil, e certamente, se a gente fizer uma pesquisa, a opinião pública, em sua maioria, é a favor do recebimento da denúncia, mas a gente, pela nossa consciência, atendendo o nosso partido, a gente tem uma interpretação de que isso não será bom para o Brasil. Agora, lembrar a todos que o não recebimento da denúncia agora do Michel Temer não o deixaria imune, até porque logo cessado o mandato, ele pode ser processado, e que, se for provado alguma coisa contra ele, ele será efetivamente punido. Agora, lembrando que essa denúncia é também reflexo de uma delação em que os próprios delatores ganharam, a princípio, uma imunidade, e que logo depois foi determinada a prisão deles, porque chegaram a uma conclusão por uma autogravação deles, que a delação que eles fizeram não foi uma delação correta. Então, há muita situação, há muita história a ser discutida, e certamente a gente entende que a melhor forma é deixar o presidente terminar o mandato, e que 2018 tenha eleição democrática para o povo escolher o que é o melhor para o Brasil. Deputado Maia Filho, obrigado. Joelson, então, lembrando que as discussões na Comissão de Constituição e Justiça, elas permanecem ao longo do dia, depois que forem encerradas aí as participações dos parlamentares, aí vai ser a vez do relator, deputado Bonifácio de Andrada,
passar mais 20 minutos falando sobre o seu relatório. Depois disso vão falar os advogados de Temer, de Moreira Franco e de Eliseu Padilha. E tudo indica que essa votação acontece ainda hoje e que a votação no plenário fique mesmo para a próxima semana. É com você.